Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e estou aqui mais uma vez para falar sobre Santos com vocês. Dessa vez o pré-jogo de Santos e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Santos, já que os dois alvinegros paulistas se enfrentam hoje às 6h30 da tarde, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. A partida é muito importante para as duas equipes, já que ambas buscam se salvar da luta contra o rebaixamento e conquistar, claro, 3 pontos. Seria fundamental para respirar ainda mais no campeonato e conquistar um alívio maior. O Santos está a 2 pontos do Z4 nesse momento, por conta da vitória contra o Coritiba. A rodada foi favorável ao Santos, que na rodada anterior saiu de 18º e pulou para 16º, sendo assim a primeira equipe fora da zona do rebaixamento no momento. Então o Santos a 2 pontos do Goiás, que é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, e a 3 do Vasco, que é a 18ª colocação da tabela. E assim, olhando para trás, essa é a distância da zona do rebaixamento, mas olhando para frente, o Santos está apenas a 3 pontos do Corinthians, rival que enfrenta hoje, mas os critérios de desempate, caso o Santos vença a partida, o Santos ultrapassa o Corinthians na tabela. Então é assim que chegam as duas equipes para o campeonato. As duas vêm de vitórias. O Corinthians venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0 na última rodada, e o Santos, como eu já disse anteriormente, venceu o Coritiba por 2-1 na Vila Belmiro, uma partida muito polêmica, com diversos erros de arbitragem, não apenas contra o Santos, já que o próprio William Farias do Coritiba foi expulso de uma maneira muito confusa, em que eu, por exemplo, não teria expulsado, não teria aplicado o segundo cartão amarelo. Mas passando um parâmetro geral para vocês, como chega o Corinthians. O Corinthians vem nos últimos 5 jogos com uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Santos, nesses últimos 5 jogos, tomou mais gols, né? Porém, desses 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Então o Santos conquistou mais pontos nessas últimas rodadas. Parece que o Santos tenta um tudo ou nada maior do que o Corinthians, que tenta se restabelecer no campeonato de outra maneira, já que recentemente também trocou de comando, né? O Mano Menezes assumiu o time que anteriormente era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, de uma maneira mais recente do que o próprio Marcelo Fernandes assumiu o Santos após a saída do Aguirre. Então, os dois alvinegros praianos, não só a gente é alvinegro praiano, os dois alvinegros paulistas chegam num momento meio conturbado da tabela, trocando de comando, e claro, sempre naquela luta contra o rebaixamento, que é o principal foco das duas equipes no campeonato. Classificação para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil, é claro que seria um plus, mas eu acho que o foco das duas, no caso, hoje é a fuga da zona do rebaixamento, a fuga dessa briga tão temida pelos clubes brasileiros. O Corinthians é uma equipe que costuma ter certa dificuldade quando é encarregado de propor o jogo, é uma equipe muito mais reativa do que costuma ter as rédeas da partida. Então o Corinthians costuma jogar um pouquinho mais no contra-ataque, deixar a outra equipe propor mais a partida e ter o controle, assim como o Santos também não se sente tão bem quando tem que propor a partida. Então por isso é que eu prevejo uma partida um pouco mais travada entre os dois, porque acredito que o Corinthians, por jogar em casa, provavelmente vai ser forçado a ter mais a bola. O Santos deve ir mais fechado, assim como enfrentou o Palmeiras, ao meu ver, apesar da escalação ser a mesma da última partida contra o Coritiba. Dessa vez não temos nenhum jogador suspenso, vamos completos para Itaquera para tentar, claro, somar os pontos, que é o mais importante. Claro que a vitória seria o ideal, mas o empate também não é um dos piores resultados. Mais para frente eu já explico esses cenários para vocês. O Corinthians tem essa dificuldade, mas acho que vai ser encarregado. Isso pode ser um ponto positivo para o Santos, porque os contra-ataques do Santos são bons. No contexto do contra-ataque, o Santos é melhor do que o Corinthians hoje. Então eu acredito que se o Corinthians for obrigado a tomar as rédeas da partida e deixar o Santos com os contra-ataques, pode ser algo positivo, um cenário ideal para o Santos buscar alguma coisa na partida. Agora, se o Santos tiver que propor o jogo, aí eu já acredito que não vai acontecer nada, porque eu acho que o Santos não vai se encarregar disso. Se o Corinthians deixar a bola como o Santos, vai ser aquele jogo parado, aquele jogo travado, com pouca movimentação e poucas chances criadas. Vai acabar ficando um empate, provavelmente até mesmo um empate sem gols. Então acredito que o Corinthians vai ficar encarregado com a bola e o Santos vai buscar os contra-ataques. Passando para vocês agora as prováveis escalações. Primeiramente começando com o Santos. O treinador Marcelo Fernandes mantém a formação ideal dele, né, que começou desde o jogo contra o Bahia e vem por essas 6 partidas já sob comando. 6 partidas, Bahia, Vasco, Palmeiras, Inter e Bragantino, e agora o Coritiba. 6 partidas, tá certo. Então vem no 3-5-2 com o João Paulo no gol, Dodô, João Basso e Joaquim formando a trinca de zagueiros, Kevson como ala esquerdo e Lucas Braga como ala direito, Tomás Rincon como primeiro volante e capitão do Peixe, Jean Lucas como segundo volante, o Lucas Lima como 10 armando a partida, e
e a dupla de ataque, claro, formado por Jefferson, Soteldo e Marcos Leonardo. Então é assim que o Santos de Marcelo Fernandes deve virar campo, provavelmente completo, se não houver nenhum desfalque no aquecimento ou de imprevisto. É assim que o Santos irá a campo em Itaquera para enfrentar o Corinthians amanhã. Corinthians que deve vir uma formação bem básica do futebol brasileiro, que é o 4-3-3. O treinador Mano Menezes optou pelo arroz com feijão, deve vir com Cássio no gol, Fábio Santos, o ex-Santos Lucas Veríssimo, Gil e Bruno Mendes na lateral direita, e o meio de campo formado por Maicon, Fausto Vera e Renato Augusto, e o trio de ataque Romero, Giuliano e outro ex-Santos, Yuri Alberto. O Fábio Santos também é ex-atleta do Peixe. Então, do nosso lado não temos ninguém que é ex-Corinthians, talvez só o Camacho no banco de reservas, mas muito improvável, na verdade, que o Camacho entre na partida. Mas do lado do Corinthians, só na equipe titular, provavelmente teremos 3 ex-Santos, Yuri Alberto, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Então é isso, essas são as prováveis escalações. Passar para vocês agora os cenários da partida. O melhor cenário possível, é claro, que é a vitória do Santos. O Santos conquistaria os 3 pontos, venceria o Corinthians e também torcendo para que o Bahia tropece na rodada. O Bahia já tropeçou na rodada, o Bahia perdeu hoje para o Palmeiras. Então, o Santos vencer o Corinthians, ultrapassando o rival e terminando a rodada em 14º. Esse é o cenário ideal, é a vitória do Santos, porque o Palmeiras já venceu o Bahia. Agora, o pior cenário possível, é claro, que seria uma derrota do Santos, mas que acabaria com o Santos dentro da zona de rebaixamento. Porém, não em 18º, que era a posição que o Santos terminou, que o Santos começou a rodada anterior, já que as duas equipes que estão abaixo do Santos, Goiás e Vasco, se enfrentam em Goiânia, então é impossível que as duas equipes ultrapassem o Santos, já que a diferença do Santos para o Goiás é de 2 pontos, e a diferença do Santos para o Vasco é de 3. Então, o empate das duas equipes, ninguém ultrapassa o Santos. E uma vitória do Goiás, quem passa o Santos é o Goiás, e uma vitória do Vasco, quem ultrapassa o Santos é o Vasco. Então, e o Santos teria perdido, claro, na Neoquímica Arena. Então, o melhor dos cenários possíveis, Santos vence o Corinthians e termina a rodada em 14º. E no pior dos cenários possíveis, o Santos encerra a rodada em 17º colocado, a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Então é isso, um videozinho curto, apenas um pré-jogo, sem mais delongas para vocês. Claro que posteriormente teremos após a partida o pós-jogo, claro que trazendo para vocês as informações da partida. Eu estou aguardando, eu prometi para vocês que ia sair na sexta-feira um vídeo sobre o Vladimir, porém eu aguardei porque eu vi a coletiva do Marcelo Fernandes e ele disse que o Vladimir vai retornar ao banco de reservas na partida contra o Corinthians. O Vladimir que teve uma lesão no nervo ciático e não foi ao banco contra o Coritiba. Então, para não fazer críticas ao treinador, críticas ao time que colocou o Vladimir de volta ao grupo, eu preferi esperar para ver qual vai ser a situação, se ele realmente vai retornar ao banco ou se ele não vai voltar dessa vez, vai continuar afastado por conta da tal lesão no nervo ciático. Porém, se retornar, aí sim, não sei se domingo, não sei se segunda, talvez na terça, não sei, mas terá um videozinho sobre o goleiro Vladimir no Santos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. No Twitter é um lugar onde eu comento mais as minhas próprias opiniões pessoais, tanto de Santos quanto de seleção. E agora com os Jogos Pan-Americanos eu também estou cobrindo pelo portal Sport News Mundo. Então, se vocês gostarem do conteúdo, acho que vale a pena seguir, porque por lá, além das minhas opiniões, eu também solto os links das matérias onde falo sobre o Santos, principalmente, mas agora também cobrindo os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, deste ano, onde o Brasil está indo muito bem no quadro de medalhas. Estou cobrindo mais a natação, cobri bastante o judô hoje, também de vez em quando fazendo, claro, aquela graça no futebol masculino, onde o ex-Santos Gabriel Pirani é titular da seleção brasileira. No meu Instagram, é claro, é um perfil um pouco mais pessoal de fotos, mas nos stories sempre compartilhando com vocês os links das matérias, então acho que vale a pena também e seguir por lá para ficar por dentro das matérias em que eu subo no portal Sport News Mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo e já se dá sequência nos próximos vídeos que eu subir aqui no canal e claro, deixe o like no vídeo para continuar me apoiando e trazendo conteúdo cada vez melhor para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!